eu sou muito plural quando o assunto é vinho. Nós temos países excepcionalmente preparados, né, para lhe ofertar, para lhe produzir um bom vinho. Você pode ficar sempre certo que no topo de tudo isso está a França. A França é inegável, o país que faz, na minha visão, o vinho de melhor qualidade, uma maneira especial de fazer o vinho em qualquer região da França. E eu gosto muito também dos vinhos espanhóis, principalmente da região de Ribeira del Duero. Nós temos um clássico, que é o Vega Sicília, que, na minha opinião, está entre os melhores vinhos do mundo. A Itália também faz vinhos também excepcionais. Portugal também faz bons vinhos. E esses 4 países, eu acho que eles têm um poder síntese do que há de melhor no mundo. Mas também no velho leste europeu, você tem hoje, né, produtores que fazem vinhos excepcionais. Vinhos muito bons, e são vinhos de uma qualidade que rivaliza com os bons vinhos da França, da Itália. Mas é um mercado ainda que está aprendendo a exportar. Eles tiveram muita dificuldade em sair para o mundo, porque ficavam enclausurados, né, encapsulados, numa relação de dependência com a antiga União Soviética, porque era um país satélite, e que toda a produção era deslocada para o Kremlin. E eles não vendiam para outros países, outras regiões. Então, em relação ao comércio exterior, eles têm muitas dificuldades ainda para ter mais versatilidade, mais dinâmica, mais velocidade na operação. Mas são vinhos muito interessantes. Nós trabalhamos com esses vinhos, né, e gostamos muito. Tem um preço bastante competitivo, são uvas bem diferentes, são uvas autóctones, né, só tem naquela região, só existe ali. E esse diferencial abre um canal de divertimento para você conhecer outras qualidades de uvas e o próprio vinho, né, que realmente é muito interessante. O vinho, ele é inesgotável, uma caminhada que não tem fim. O vinho é eterno, né? Ele se eterniza, nós passamos. Então é difícil você ter o vinho como um amigo de longa caminhada, porque ele é eterno. Estima-se que o mercado de vinho esteja crescendo entre 15% a 20% por ano, e o que demonstra o deslocamento do consumo. Todo brasileiro que bebe geralmente gosta de tomar o seu vinho hoje. Está trocando a sua cerveja, o seu chopinho, o seu uísque pelo vinho. E que é uma decisão extremamente madura, sensata, pela qualidade, né, pelos efeitos positivos que o vinho traz. Evidentemente que consumido com moderação, né? E esse processo faz com que a gente sempre se sinta estimulado a trazer novos rótulos, a degustar novos vinhos e colocar à disposição das nossas casas. Com esse critério rigoroso, né? Eu e Gabriela fazemos isso todo ano. Tentamos aproximar o consumidor brasileiro de determinadas propostas que, na nossa percepção, que na nossa compreensão, deve estar muito próximo daquele consumidor exigente, do consumidor brasileiro, que gosta do bom vinho e gosta de pagar um preço justo. É o que eu te falei, o preço do vinho tem que ser justo. Não se deve beber vinho pelo preço, né? Não se deve beber vinho pelo excesso de emoção. Se bebe vinho também com a razão. A razão é a primeira fase da definição de se tomar um bom vinho. É racionalidade. É saber se esse preço é justo. Dificilmente o vinho caro não tem qualidade. Isso aí também é uma regra. Mas você pode tomar um vinho muito mais acessível, com qualidades que sejam similares, equivalentes. E caindo bem do seu bolso, vai cair muito bem na sua alma, né? Todos os vinhos que estão expostos, eles têm uma história, né, com a gente, porque esse vinho, eu tomei esse vinho fora, eu degustei ou numa feira, ou numa bodega, ou numa vinícola, eu vivi o vinho. Eu gosto muito de vinhos que são classificados como o Bordeaux superior. Eu acho que um vinho qualquer Bordeaux superior que estiver na loja, é um vinho muito interessante. É um vinho que tem um bom preço,
É um vinho acessível e de qualidade. Na Espanha também nós temos bons vinhos. Portugal, eu tenho, por exemplo, o Badula, que é um vinho que eles chamam pisa-pé, né? A uva amassada, né? Macerada com os pés. E é um vinho de uma elegância, né? Ele tem boca, ele tem nariz. É um vinho muito acessível. Nós estamos agora com um vinho do Chile. Nós fizemos uma importação interessante do Chile, que é a Terra Mater, que faz uns vinhos, na minha visão, surpreendentes. Surpreendentes. Os vinhos de entrada deles são também muito bons. E essa questão de harmonização, ela é muito chata também, porque cria uma certa inibição, um certo protocolo. Você tem que tomar o vinho que você quer tomar, né? Claro que existem regras elementares, mas não se deve muito ficar nessa paranoia, relacionar essa harmonização obrigatoriamente, necessariamente. Eu acho que o bebedor de vinho tem que ser mais livre, mais festivo, beber o que quer, com o que quer. Eu acho que tem que expandir a territorialidade, com vinhos mais simples, mais em conta, mais acessíveis, e evoluir. Não adianta você pular etapas. E o vinho, na verdade, é um elemento de conexão, apenas isso. O mundo vinho na universalidade, você tem que conhecer primeiro onde se produz o vinho, quais são os países que produzem vinho. E depois você, como se fosse descendo uma floresta. Você vai descendo, até ir conhecendo a intimidade da floresta. Primeiro, onde é que está o vinho? Na França. Quais são as regiões na França? Você toma um vinho da Borgonha, toma um vinho do Bordeaux, do Rhône, tem vários lugares, várias regiões. E você vai para os mais simples. Não precisa conhecer a uva. Isso é detalhe. Não se bebe uva, né? Se bebe vinho. E aí você vai evoluindo. Hoje o Maria Maria conquistou um prêmio muito importante para o Brasil. Conquistou medalha de ouro, 96 pontos na Decanter Wines, que é um concurso de vinho, é um dos concursos de vinhos mais importantes no mundo. Foi o vinho brasileiro com a melhor pontuação na Decanter. Foi o Isabela Safra 2023. E a Vinícola Maria Maria, ela coloca nomes de mulheres, né, homenageando as mulheres da família. Essa safra específica foi homenageando a nossa principal enóloga do sul de Minas, que é a Isabela Pellegrino. É um Syrah, que a proposta dele é um vinho jovem, né? O destaque dele é a fruta, uma fruta viva, né? Ele tem uma acidez moderada, ele tem maciez, tanino macio, ele é bem redondo, né? Bem fácil de beber. A proposta dele é um vinho que chega pronto no mercado, né? Um vinho jovem para ser consumido jovem. Ele passa por 2 fermentações, né? Que permite isso, essa maciez, esses taninos mais macios. A vinícola está situada no sul de Minas. A fazenda está situada em Boa Esperança, Campo Grande. É a 5ª geração de produtores de café no sul de Minas. E eles começaram em 2006 a plantar Syrah e Sauvignon Blanc. Em 2009 eles começaram a plantar Chardonnay. Vários vinhos em safras diferentes, recebendo prêmios, né? Isso aí é interessante, né? Porque isso aí certifica, né, de uma certa forma, para o consumidor a qualidade dos vinhos. Eu vou pedir o Renato para me ajudar a servir o vinho para vocês. Quando todo mundo tiver servido, a gente vai começar a degustação. Hoje nós apresentamos 3 vinhos da Vinícola Maria Maria. O primeiro foi o Sauvignon Blanc, safra 2024, Júlia. Esse Sauvignon Blanc, ele é 100% Sauvignon Blanc. Ele é vinificado em tanque de aço inox,
que significa isso, né, pra gente que só quer beber o vinho, né, um vinho bom, né? É a técnica que o viticultor usa para preservar os aromas da fruta, né? Então, para tornar esse vinho vivo, aromático, agradável, né, e mantendo a acidez, né, com a proposta de preservar os aromas de fruta, né? Então é um vinho que traz aromas de frutas tropical, né? Traz um herbáceo também, traz uma acidez equilibrada, né? O vinho tem uma boa acidez. Depois nós apresentamos o primeiro tinto, foi o que ganhou o prêmio, né? Que foi o Isabela Syrah Safra 2023, que é um vinho que preza a fruta, né? Então ele traz aromas de fruta negras, né? Uma fruta bem viva, né? Uma acidez moderada, taninos aveludados. É um vinho muito agradável, muito aprazível para o dia a dia, né, para acompanhar vários pratos. O Isabela 2023 é 100% Syrah, teor alcoólico 14,6, né? Porém é um vinho muito equilibrado, então a percepção, né, do vinho é a fruta, o destaque do vinho é a fruta. Depois nós experimentamos o Gaia 2021, que é o Gran Reserva da Syrah, Gran Reserva da vinícola, que é um Syrah também 100%. Ele estagia 12 meses em barrica de carvalho francês. É um vinho destinado à guarda, né? É um vinho que ganha muito com o tempo, desse tempo de evolução de garrafa. Quanto mais tempo a gente conseguir deixar ele evoluir, né, melhor o vinho fica. A dupla poda, ela consiste em 2 podas e uma colheita ao ano, né? Então nós fazemos 2 podas na videira, então a gente inverte o ciclo da videira, fazendo com que a videira comece a produzir os frutos no final da primavera e início do inverno. E essas uvas amadurecem durante o nosso inverno, né? Então nós temos alguns fatores muito importantes, que é a grande amplitude térmica, né? Uma alta amplitude térmica, que são noites frias e dias muito quentes. Altitude, que é uma coisa muito importante para os vinhos, né? Então a viticultura de inverno, né? Ela acontece com no mínimo 600 metros de altitude para mais. Isso é muito importante. Quem começou e quem fez essa pesquisa, que desenvolveu a dupla poda em Minas e começou, né, com a dupla poda, foi o Murilo de Albuquerque Regina, quando ele terminou o pós-doutorado dele em Bordeaux, né, e ele começou a observar que em Minas nós tínhamos, apesar que a gente está fora do paralelo, né, de produção de vinhos no mundo, mas nós temos altitude, um solo muito bom, porém o clima não era ideal, né, porque o nosso verão é muito chuvoso. Então ele falou, e se a gente conseguisse inverter esse ciclo? A dupla poda, ela acontece na produção de uvas de mesa, e aí ele teve a ideia de aplicar a dupla poda na vitis vinífera. Então ele começou as pesquisas em 1999 para 2000, então ele plantou mais de 20 tipos, né, de videiras. E as videiras que sobreviveram foi a Syrah e a Sauvignon Blanc. Então a arrancada foi com a Syrah e a Sauvignon Blanc. Estamos ubicados en Millahue, la 6ª región de Chile, región del Libertador Bernardo Higgins. Si vienes desde afuera, tienes que llegar hasta Santiago y estamos a 2 horas desde Santiago hacia el sur. Estamos en nuestro living, donde recibimos a nuestros huéspedes y como podemos ver, tenemos 4 diferentes livings que fueron diseñados por la señora Ike Rivic y sus hermanas. Cada uno tiene su temática. Vamos a poder ver una mesa que está hecha solo con carretes de hilo y tenemos, como vemos, estamos rodeados de arte. A mis espaldas tenemos una obra de Roberto Mata y detrás de nosotros, que ahí lo vamos a ver, tenemos una obra de Amsel Kiefer. El hotel fue diseñado por Marcelo Daglio, que es un arquitecto uruguayo, junto con Alexi Carey. La característica más presente es este techo de titanio que va cambiando de color según la luz, y es algo que con las vistas desde arriba
las cenitales, es increíble, la forma es muy orgánico. La mitad del hotel está este jardín zen con 2 bonsái gigantes, que eso también es súper único. Tenemos una piscina infinita que da vista a todo el valle y al tranque. En relación a nuestras habitaciones, contamos con distintas categorías, entre ellas habitaciones suite, master suite y puro Vic, que son nuestros bungalows, la categoría superior de habitaciones. Todas ellas tienen arte y distinta identidad. El día de hoy visitamos las habitaciones Abeli, la cual está decorada también por el artista Cristian Abeli, y además Marcelo Daglio, nuestro arquitecto, puso de su inspiración en el baño de la habitación, trayendo desde estructuras en demolición de Uruguay partes de azulejos para poder hacer la composición del baño. En relación a las obras, el arte abstracto de Cristian Abeli nos acompaña con distintos colores que pueden hacer una inspiración más neutra también con los colores y la estructura de la habitación. En nuestra habitación F, una habitación de categoría Master Suite, y el artista Piero Fornasetti tiene inspiración en la cantante de ópera Lida Cavalieri, por eso es que podemos ver en ella también muchas partes de su rostro, y nos acompaña en toda la habitación el rostro de ella. Y nos encontramos también en la habitación Shape of Woman, que es la habitación donde tenemos el poder femenino y la representación de la mujer. Es por eso que también nos acompaña la silueta de la mujer en esta habitación, y podemos también disfrutar de lo que es la vista al tranque de Millahue. En la habitación Cienfuegos es nuestra habitación de categoría suite, y aquí es donde el artista Gonzalo Cienfuegos hizo exposición de las obras de La Piubel. Él es el artista que creó La Piubel Red Wine, la botella azul que ustedes pueden ver, y además nos acompañó Eduardo Cardoso, quien hizo y tomó inspiración en una de nuestras cavas de la viña, y es lo que ustedes nos pueden ver en el baño de la habitación. El arte es algo que está muy presente en Vic, y el primero que parte es La Piubel, con una obra de Gonzalo Cienfuegos, que es un artista chileno muy connotado. La Piubel es una mezcla de 3 idiomas: la, español, più, italiano, y belle en francés. Ejemplifica la diosa de Millahue, que es la mujer más linda de todas. Hicimos La Piubel Rosé. Este fue el primer rosé de Vic, un vino más fresco, más mineral. La Piubel Rosé fue realizada por otro artista que se llama Javier Daubeizón, que es un argentino que vive en Uruguay, y en este caso él también quiso ejemplificar una mujer, una diosa, que es una mezcla de muchas mujeres de distintas razas en el mundo. Finalmente tenemos La Piubel Champagne. También fue inspirada, quisimos plasmar 2 cuadros de Elena Trailina, que es una artista rusa, que tiene 2 cuadros en el Hotel de Vic en Milán. Y este viene a completar la trilogía de La Piubel. En cuanto a las experiencias que nosotros ofrecemos en este destino, tenemos para todos los gustos. Ya ofrecemos actividades culinarias como la clase de cocina, que esto la hace el chef. Tenemos la otra actividad que es la clase de chocolate y vino. Es para poner a prueba nuestros sentidos porque se marida el vino con diferentes chocolates. También tenemos la clase de mixología, que se trata de aprender a hacer cócteles. Ya, acá nosotros enseñamos en primera instancia algún cóctel con nuestros piscos chilenos. Tenemos nuestro tour de vino, que es una actividad que se lleva a cabo en nuestra bodega de vino. Se inicia con un recorrido por la bodega en donde se conoce el proceso de nuestros vinos y se termina con una degustación. Nuestro spa ofrece variadas terapias, ¿ya? Y las más interesantes son las que están en relación al vino. También ofrecemos la actividad del paseo en bicicleta, que puede ser un paseo porque tenemos nuestro viñedo de las zonas planas, o también puede ser algo más desafiante donde es subir y bajar las montañas. Por supuesto, eso se recomienda más para los expertos. Tenemos la actividad de cabalgata, que es un paseo a caballo por 1 hora aproximadamente, donde vamos recorriendo nuestros viñedos y vamos teniendo las vistas de diferentes puntos dentro de la propiedad. Y por supuesto, cada estación tiene su magia. En el verano podemos apreciar, mientras vamos en el paseo a caballo, las uvas en la parra,
y en el invierno podemos ver cómo va siendo el proceso de receso de la parra. Acá en Vic tenemos 3 restaurantes. El principal es Milla Milla, donde estamos ahora, que es el restaurante del hotel, y tiene un concepto, es un restaurante bien regional, y nos trasladamos a las diferentes regiones de Chile a buscar pequeños productores para transformar esa materia prima de excelencia en gastronomía de clase mundial. En este mes estamos en la región de la Araucanía y el principal son los piñones que dan las araucarias. Nosotros lo cocinamos y se siente mucho esa cremosidad y representa mucho a nuestro pueblo mapuche. Tenemos Pavilion, que es nuestra representación del fine dining y donde hacemos un menú de degustación de 12 pases donde abarcamos la sexta región con nuestros pequeños productores y artesanos. Entonces cada plato tiene un maridaje con nuestros vinos de clase mundial. En el menú de degustación de 12 platos es el más que nos representa a Vic, que es un congrio que cocinamos en mantequilla de hierbas de nuestra huerta, que es una mantequilla que hicimos con una artesana de Santa Cruz, y ese plato va muy bien complementado con nuestro Lapibel tinto. Y Vic Zero tiene una representación mucho más a nuestros platos típicos de Chile. Tenemos solamente un horno de barro, una parrilla y una cocina a leña. Entonces yo digo que es una comida mucho más para compartir, estilo family style, donde hay platos en medio de la mesa y tú puedes compartir una buena preparación, un buen plato con una excelente copa de vino. Estamos en el Valle del Cachapoal, hacia la costa, en medio de la cordillera de la costa, y eso nos hace tener la suerte de tener muchos tipos de suelos. La cordillera de la costa es la formación volcánica más antigua de Sudamérica, con 200 millones de años. Todas las viñas en Chile se han dado cuenta de que es importante transmitir la experiencia de lo que tú quieres dar a conocer con tu terroir. Es el caso de Vic. Tú cuando vienes para acá es una experiencia del lugar, de la viña, del arte, del vino, es un todo. Y es muy interesante para aquellos que son amantes del vino entrar en el terroir y darse cuenta que eso qué es lo que estaban probando en su mesa, que no es solo la sensación en la boca, sino también es la naturaleza misma. El vino, para mi gusto, es la naturaleza en la mesa. La bodega, cuando tú llegas, no interviene a la vista del entorno. Y por otro lado, es un edificio muy inteligente en el uso de las energías, lo que lo hace muy sustentable. Por ejemplo, este espejo de agua, abajo tenemos la sala de barrica, una bodega gigante que necesita mantenerse a temperaturas bajas, pero estando en profundidad y con esta capa de agua, el gasto energético es muy bajo. Pasó nuestra fiesta de la vendimia, donde pudimos compartir con el público de Brasil que ama el vino de Vic, y lo que quisimos fue impregnar la experiencia de la vendimia en Brasil. O que a gente queria fazer é conectar a nossa tradicional festa da vendimia, o evento mais importante para um produtor de vinho, que a gente tem feito no Chile, com as tradições do Brasil, com as tradições da fazenda, principalmente com a alegria do brasileiro. A Fazenda Vista Verde nasceu com o sonho de buscar um lugar maravilhoso, que oferecesse aos seus clientes, famílias, todo o conforto do campo. E dentro desse projeto, a gente conseguiu colocar grandes amenities, como o Hotel Vic Retreats, piscina de ondas da Wave Garden, o museu a céu aberto, toda a parte do ar, dos cavalos. Então, realmente criando um empreendimento único e exclusivo. Quando começamos a conceber o Fazenda Vista Verde, sempre tivemos o sonho e o objetivo de buscar um hotel de altíssimo padrão, um hotel boutique, para estar dentro do empreendimento, conectando visitantes com moradores. Chegamos a Vic como a marca ideal, onde você une gastronomia, vinho, serviço de altíssima qualidade, exclusividade e todo esse conceito da arte que você vivencia e vai experimentar dentro do Vista Verde. We are very excited
about the project here and the hotel here. First of all, the concept of the hotel came out of, some crazy idea for the architecture, but I think it really fits into the landscape, and I think I've seen some renderings that just make me more excited about what it's going to be like. It's a beautiful property. I know we're going to make a beautiful hotel. There's so many amazing artists in Brazil that I've gotten to know a few. And we really want to represent the big country of Brazil. My husband calls these hotels our projects for love, and they really are. They're a labor of love. Vic Chile ofrece una experiencia completa como destino. Ofrece desde la persona que los recibe, la hospitalidad de las personas, y también estas experiencias que tú puedes encontrar mezcladas en un solo lugar, como por ejemplo actividades outdoor, complementándose también con actividades culinarias hacia los visitantes. Es única. Es una joya, una verdadera obra de arte inserta en el medio de la naturaleza, en el cual tú respiras y vives diseño, arte, sustentabilidad, experiencias, pero al mismo tiempo no dejas de estar conectado con el terroir, con la naturaleza que nos rodea. Entonces, donde sea que tú pones la vista o cualquier sentido, el olfato, el tacto, respiras esta preocupación de hacer una experiencia memorable y en un lugar realmente único.